Fala aí, turma, uma ótima segunda-feira para todos vocês. Estamos aí com mais uma prova sensacional para vocês estarem praticando e se preparando para a prova teórica de vocês. O vídeo de hoje, pessoal, serão 20 questões de placas de sinalização e mais 20 questões de direção defensiva, beleza? Não se esqueçam, pessoal, de deixar o seu like aí no vídeo para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos postados aqui no canal diariamente, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem perdermos tempo, vamos dando início aí com as nossas questões. A questão de número 1 diz o seguinte: a placa de advertência à direita alerta aos usuários da via QA, observem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, curva acentuada à direita. Letra B, pista sinuosa à esquerda. Letra C, curva acentuada em S à esquerda. E letra D, curva acentuada à esquerda. Qual será a resposta correta da nossa questão, pessoal? Analisem bem. Vamos lá então, vejamos aí se vocês acertaram. A identificação da placa é, pessoal, pista sinuosa à esquerda, beleza? Então quem escolheu a letra B de bola aí como correta, acertou a questão. Então lembre-se, pessoal, quando vê essa setinha, parece uma minhoquinha, fazendo essas curvas bem fechadinhas, lembre-se de pista sinuosa. E se é para a esquerda ou direita, é só vocês olharem de baixo para cima, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, questão de número 2. A placa de advertência à direita tem a seguinte identificação. Observem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, comprimento máximo permitido. Letra B, largura máxima permitida. Letra C, comprimento limitado. E letra D, largura limitada. Qual é a resposta correta da nossa questão, pessoal? Analisem, vejam aí qual é a resposta correta. Vamos lá então, pessoal. A placa de advertência à direita tem a identificação de quê? Comprimento limitado, beleza? Então quem escolheu a letra C de casa aí como correta, acertou a questão. Lembre-se, pessoal, que se trata de uma placa de advertência, ok? Tem um desenho do caminhãozinho na parte de cima e a medida na parte de baixo. Se a placa não fosse de advertência e fosse de regulamentação, que aparece o caminhãozinho, a medida na parte de baixo exatamente como está aí, aí nesse caso seria comprimento máximo permitido, beleza? Então, sendo assim, pessoal, vamos seguindo a nossa próxima questão. Vejamos aí questão de número 3. A placa de advertência à direita tem a seguinte identificação. Observem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, via lateral à esquerda. Letra B, curva à esquerda. Letra C, bifurcação em Y. E letra D, interseção em T. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal. A placa de advertência tem a identificação de via lateral à esquerda, ok? Então quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns. Essa aí não tem nem o que falar, bem simples e bem fácil essa placa aí para vocês virem decorar, beleza? Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 4, o pessoal diz o seguinte: a placa de advertência à direita tem a seguinte identificação. Observem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, alargamento de pista à direita. Letra B, alargamento ao centro. Letra C, estreitamento de pista ao centro. E letra D, estreitamento de pista à esquerda. Observem, pessoal, a imagem da placa novamente e vejam qual é a resposta correta da nossa questão. Analisem bem. Vamos lá então, pessoal. A identificação da placa aí é
estreitamento de pista ao centro, beleza? Então a resposta correta aí é a letra C de casa. Observem, pessoal, que na parte superior da placa, ou seja, na parte de cima da placa, esses dois tracinhos estão se fechando. Então vocês observaram isso aí, lembre-se de estreitamento de pista ao centro. Agora, pessoal, se na parte superior da placa um desses lados estivessem se abrindo, seja para a esquerda ou direita, vocês entenderiam que seria alargamento de pista à esquerda ou à direita, ok? Vamos lá então, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá então, pessoal, agora a questão de número 5. A placa de advertência à direita tem a seguinte identificação. Observem a imagem da placa. E vamos lá, letra A, altura limitada. Letra B, altura modificada. Letra C, altura máxima. E letra D, altura permitida. Quero ver se vocês sabem o nome dessa placa. Analisem bem. E vamos lá, vejamos aí quem acertou. A resposta correta, pessoal, dessa questão é a letra A, é a altura limitada, ok? Então essa aí é a resposta correta da nossa questão. Observem que se trata de uma placa de advertência e vocês precisam ficar atentos a essas duas setinhas, pessoal, que está na posição vertical. Se está na posição vertical e a medida aí no meio da placa, lembre-se que se trata de altura, ok? E lembre-se também da palavrinha limitada, relacionando as placas de advertência. Agora, quando se fala em altura das placas de regulamentação, já vou até adiantando para vocês. Lembre-se da palavrinha máxima e permitida, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Agora vejamos a nossa questão de número 6. Quero ver se vocês acertam essa daí também. A placa de advertência à direita tem a seguinte identificação. Vejam a imagem da placa e vamos lá. Letra A, curva à esquerda. Letra B, curva acentuada à esquerda. Letra C, curva adjacente à esquerda. E letra D, curva sinuosa à esquerda. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vejamos aí se vocês estão bem espertos. Vamos lá então, pessoal. Quem escolheu a letra A e como correta está exata, beleza? Então essa aí é a resposta certa, pessoal. Curva à esquerda. Vejam que a setinha aí na placa está com um ângulo de 120 graus. Então anote aí no seu caderno. Se a seta tem um ângulo de 120 graus, lembre-se, curva à esquerda. Agora, se a seta tem um ângulo de 90 graus, curva acentuada. Se estiver para esse mesmo lado, vai ser curva acentuada à esquerda, beleza? Anote isso aí para você não vir errar mais, ok? Vamos lá então, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Agora a questão de número 7, pessoal. A placa de advertência à direita tem a seguinte identificação. Observem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, pista perigosa. Letra B, pista adjacente à frente. Letra C, pista perigosa. E letra D, pista escorregadia. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Quero ver se realmente vocês sabem o nome da placa. E vamos lá, pessoal. A resposta certa aí é a letra D de dado, pista escorregadia. Então, quem escolheu a letra D como correta, meus parabéns, acertou a questão. Vamos seguindo aí. Agora vejamos a nossa oitava pergunta. A placa de advertência à direita tem a seguinte identificação. Observem a imagem da placa e letra A, área de pedestres. Letra B, área escolar. Letra C, passagem de pedestres. E letra D, passagem sinalizada de pedestres. Qual é a resposta correta da nossa questão, pessoal?
Analisem bem, prestem bastante atenção. Tô vendo muita gente errando essa placa e outras bem parecidas aí com ela. E por causa de alguns detalhes aí o pessoal está confundindo. Vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. A identificação da placa é área escolar, beleza? Então, resposta certa aí, quem escolheu a letra B, meus parabéns. Lembre-se, pessoal, quando aparece um adulto com uma criança sem a faixa sinalizada, gente, sem a faixa, a identificação será área escolar. A partir do momento que tem a faixa sinalizada e tem um adulto com uma criança, lembre-se que aí será passagem sinalizada de escolares, ok? Anote aí no caderno aí para você não vir esquecer. E outra coisa, pessoal, que o pessoal está errando muito. Quando aparece apenas um adulto na placa sem faixa sinalizada, a identificação da placa é trânsito de pedestres, não tem nada a ver com trânsito sinalizado, é trânsito de pedestres. E agora, quando tem um adulto na placa e mais a faixa, aí a identificação será passagem sinalizada de pedestres. Guardem e memorizem isso aí, pessoal, porque essas placas caem muito nas provas, beleza? Então anote aí para vocês não virem esquecer e não errar mais esse tipo de placa, ok? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vejamos aí, pessoal, a questão de número 9. Quem prestou atenção na questão anterior já vai saber aí a resposta. A placa de advertência à direita tem a seguinte identificação. Letra A, crianças. Letra B, passagem de pedestres. Letra C, passagem sinalizada de pedestres. E letra D, trânsito de pedestres. Qual é a resposta correta? Vamos lá então, pessoal, a resposta certa aí é letra D de dado, trânsito de pedestres. Observem que não tem a faixa sinalizada e só tem apenas um adulto na placa, ok? Vamos lá, pessoal, seguindo então a nossa próxima questão. Vamos lá, turma, questão de número 10. A placa de advertência à direita tem a seguinte identificação. Observem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, confluência à esquerda. Letra B, confluência à direita. Letra C, entrocamento oblíquo à direita. E letra D, entrocamento oblíquo à esquerda. Qual é a resposta correta da nossa questão? É outra placa também que o pessoal está confundindo muito, por ter duas placas aí bem parecidas. Então, muita gente acaba confundindo aí essa placa. Vamos lá então, pessoal, a resposta correta aí da questão é a letra B de bola, tá bom? Confluência à direita. E o macetezinho para vocês guardar e memorizar é o seguinte, pessoal. Dedo indicador e médio virado para baixo, lembre-se, com confluência, confluência. Dedo indicador e médio, pessoal, virado para cima, lembre-se, entrocamento oblíquo, seja para a esquerda ou para a direita, ok? É só vocês prestarem atenção nesse tracejadozinho menor, se ele está para o lado esquerdo ou se ele está para o lado direito da placa, ok? Vamos lá então, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal, agora da questão de número 11 até a questão de número 20, iremos ver aí placas de regulamentação, beleza? Vocês já treinaram aí da questão 1 até a 10, placas de advertência. Foram placas aí que eu selecionei que o pessoal está tendo mais dificuldade. Agora vamos ver da 11 até a 20, placas de regulamentação aí que o pessoal também está errando muito, beleza? Vamos lá, pessoal, a placa de regulamentação à direita tem a seguinte identificação. Observem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, circulação de bicicletas. Letra B, área de ciclistas. Letra C, circulação exclusiva de bicicletas. E letra D, ciclista transite à esquerda. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem.
Vamos lá então, pessoal. A placa de regulamentação à direita tem a seguinte identificação. Quem escolheu a letra B de bola, área de ciclistas, está errado. Pessoal, a resposta certa é a letra C de casa, circulação exclusiva de bicicletas, beleza? Só um detalhe, pessoal, lembrando a vocês que inclusive aos mais novos que estão começando agora na autoescola, lembre-se que todas as placas de regulamentação, se ela não tem uma tarja vermelha cortando a placa, ela não está proibindo nada, ok? A partir do momento que tem a tarja vermelha cortando a placa está proibindo alguma coisa, ok? É só um detalhezinho aí importante frisar aí, principalmente aos mais novos, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal, dando continuidade à questão de número 12, a placa de regulamentação à direita tem a seguinte identificação. Observem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, conserve-se à direita. Letra B, mantenha à esquerda. Letra C, circulação exclusiva de veículos automotores. E letra D, vire à direita. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vejamos aí se vocês estão bem ligados. Vamos lá, pessoal, dando prosseguimento aí. A resposta certa é a letra A. Conserve-se à direita, ok? Então, quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns. Vamos lá, nossa próxima questão. Vamos lá agora a questão de número 13. Essa eu quero saber se vocês realmente sabem o nome dessa placa. A placa de regulamentação à direita é identificada como... Vamos lá. Letra A, duplo sentido de circulação. Letra B, duplo sentido. Letra C, passagem obrigatória e retorno à frente. E letra D, mão dupla adiante. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Lembre-se que tem duas placas parecidas, só que uma é de regulamentação e a outra é de advertência. E tem essas mesmas setas na mesma direção, na mesma posição. Vamos lá, pessoal. Quem escolheu a letra A como correta está exata. Duplo sentido de circulação. Essa é a identificação correta da placa, ok? Então, quem escolheu a letra A aí, meus parabéns. Lembrando a vocês, pessoal, que mão dupla adiante se trata da placa A25, que é a placa de advertência, ok? Que é igualzinha à placa de regulamentação. A única coisa que muda é o formato e a cor, mas as duas setinhas são iguais na mesma posição. Beleza? A diferença, pessoal, de ambas as placas é que antes da placa de regulamentação vai vir a placa de advertência, que vai estar alertando ao condutor que logo à frente haverá mudança de mão única para mão dupla. E a partir do momento que o condutor estiver circulando na via de mão dupla, aí sim vai aparecer a placa de regulamentação, já mostrando ao condutor que ele já está na via de mão dupla. Ok? Então vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá agora a questão de número 14. A placa de regulamentação à direita é identificada como... Vejam a imagem da placa. Letra A, mão única. Letra B, sentido único. Letra C, sentido de circulação da via ou pista. E letra D, passagem obrigatória. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Lembre-se também que existe também uma placa bem parecida com essa e se trata de uma placa de advertência. Vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês estão bem espertos. A identificação dessa placa é sentido de circulação da via ou pista. Ok? Então, quem escolheu a letra C de casa aí como correta, acertou a questão. E a placa que eu falei que é bem parecida com essa é a placa A26A, que é identificada como sentido
único. Que é essa placa aí, como vocês estão vendo aí ao lado, beleza? Então lembre-se, pessoal, que a placa de advertência, no caso, vai estar alertando ao condutor que logo à frente haverá uma mudança de direção para o sentido único. E quando chega na placa de regulamentação, essa placa vai estar mostrando ou determinando ao condutor que aquela via tem sentido único de circulação, que é por onde o condutor já está circulando, ok? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão, turma. Vamos lá, pessoal, questão de número 15. A placa de regulamentação à direita é identificada como, vejam a imagem da placa, letra A, parada obrigatória, letra B, pare, letra C, parada obrigatória à frente, letra D, parada permitida. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Lembrando que também existe uma placa de advertência parecida com esta placa de regulamentação, só que muda o formato, certo? E a cor, é claro. Vamos lá então, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. A identificação correta da placa é parada obrigatória, ok? Então a resposta correta aí, pessoal, é a letra A. Lembre-se que parada obrigatória à frente se trata da placa A15, como vocês podem estar vendo aí, que tem essa mesma escrita, pare, na placa, tá bom? Então, só reforçando, pessoal, que eu já comentei aí com vocês, lembre-se que antes de chegar na placa de regulamentação, vocês irão passar por uma placa de advertência, advertindo a vocês que logo à frente vocês irão encontrar uma placa de regulamentação e vocês deverão obedecer essas placas de regulamentação, beleza? Pois se não houver obediência às placas de regulamentação, causará infração de trânsito. E é claro, se for pego em flagrante ou se por acaso você causar um acidente de trânsito, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo então a nossa próxima questão. Vejamos aí, pessoal, questão de número 16. A placa de regulamentação à direita é identificada como, vejam a imagem da placa, vamos lá. Letra A, cruzamento de vias. Letra B, D, a preferência. Letra C, cruzamento. E letra D, interseção em V. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vejamos aí se vocês estão bem afiados. E vamos lá, pessoal. A identificação correta da placa é D, a preferência. Beleza? Então quem escolheu a letra B de bola aí como correta, acertou a questão. Vejam que a letra D diz interseção em V, pessoal. Nem existe identificação de placa com esse nome. Então, pessoal, cuidado com as armadilhas que caem na prova, ok? Vai ter alternativas ali com nomes ali que nem existe para placa nenhuma, só está ali só para fazer vocês caírem nas pegadinhas, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo então a nossa próxima questão. Vejamos agora a questão de número 17. A placa de regulamentação à direita é identificada como, observem a imagem da placa, vamos lá. Letra A, estacionamento rotativo. Letra B, parada permitida. Letra C, estacionamento permitido. E letra D, estacionamento regulamentado. Qual é a resposta correta da nossa questão, pessoal? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal. Vejamos aí se vocês acertaram. A identificação da placa é estacionamento regulamentado. Beleza? Então a resposta certa é a letra D de dado. Beleza? Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Vejamos aí questão de número 18. A placa de regulamentação à direita é identificada como, observem a imagem da placa e vamos lá. Letra A, peso bruto total máximo permitido. Letra B, peso bruto. Letra C, peso limitado por eixo. E letra D, peso máximo permitido por eixo. Qual será a resposta correta da nossa questão?
Analisem bem. E vamos lá, pessoal. A identificação correta da placa é peso bruto total máximo permitido. Beleza? Então, quem escolheu a letra A aí como correta acertou a questão. Pessoal, só tomem bastante cuidado, porque há duas placas que são bem parecidas, que se tratam placas de regulamentação, só que há um mínimo detalhezinho aí que o pessoal confunde muito. Quando aparece exatamente como está aí na placa 10T, que está se referindo a 10 toneladas, lembre-se, peso bruto total máximo permitido. Agora, quando aparece o 2T com a setinha e o desenhozinho de um eixo na placa, lembre-se aí que nesse caso é peso máximo permitido por eixo. Não confundem com peso bruto total máximo permitido, tá bom? Então vou deixar aí as duas placas um lado do outro aí para vocês olharem e ver a diferença de uma para outra, tá bom? Então aqui está na questão 10T é peso bruto total máximo permitido, e aí onde está a placa com esse 2T e esse desenhozinho dos eixos embaixo é peso máximo permitido por eixo, beleza? Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal, agora a questão de número 19. A placa de regulamentação à direita é identificada como... Observem a imagem da placa. Letra A, pedestre pare à esquerda. Letra B, pedestre ande pela esquerda. Letra C, pedestre ande pela direita. E letra D, trânsito de pedestre. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal. A placa de regulamentação à direita tem a seguinte identificação. É pedestre ande pela direita. Ok? Então observem que o pedestre está do lado direito aí da placa. Beleza? Então quem escolheu a letra C de casa aí como correta, acertou a questão. Vamos seguindo aí. Vamos lá, pessoal, agora a questão de número 20, a placa de regulamentação à direita é identificada como... Vejam a imagem da placa, observem que nós já até comentamos sobre essa placa, então prestem atenção. Letra A, peso limitado por eixo. Letra B, peso máximo permitido por eixo. Letra C, peso limitado por eixo. E letra D, peso máximo por eixo. Qual é a resposta correta? Analisem bem. E vamos lá, pessoal. Quem escolheu a letra B de bola aí como correta está exato. Peso máximo permitido por eixo. Beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Lembrando a vocês, pessoal, que também existe uma placa de advertência bem parecida com essa placa, pessoal, que tem o código A47. E essa placa de advertência tem identificação peso limitado por eixo, beleza? Então lembre-se de advertência, peso limitado por eixo. E de regulamentação, peso máximo permitido por eixo. E na questão anterior, pessoal, que a gente estava comentando sobre a placa peso bruto total máximo permitido, que aparece aquele 10T, certo? Também, pessoal, tem a placa de advertência com esse mesmo desenho 10T. Só que ao invés de ser peso bruto total máximo permitido, como se trata de placa de advertência, a identificação será peso bruto total limitado, ok? Só estamos comentando dessa placa, pessoal, porque a gente não mencionou essa placa na questão anterior, beleza? Então, sendo assim, pessoal, vamos à próxima questão. Agora, turma, vamos seguindo com as nossas 20 questões de direção defensiva. Acompanhe aí. Questão de número 1 são tipos de direção defensiva. Letra A, disciplinar e legal. Letra B, preventiva e corretiva. Letra C, eficiente e utilitária. E letra D, segura e insegura. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem.
E vamos lá então, são tipos de direção defensiva. A resposta certa é a letra B de bola, preventiva e corretiva, ok? Vamos lá, nossa próxima questão. Questão de número 2, pessoal, diz o seguinte: a atitude correta para o condutor defensivo evitar acidente. Letra A, ceder o direito de passagem ao pedestre. Letra B, buzinar indicando perigo. Letra C, acender os faróis quando avistar pedestres na pista. E letra D, respeitar o pedestre apenas se o mesmo estiver atravessando na faixa apropriada. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá então, pessoal. A atitude correta para o condutor defensivo evitar acidente é o quê? Ceder o direito de passagem ao pedestre. Pessoal, guardem e memorizem isso aí. Então, a resposta certa é a letra A. E dicas aí para vocês, pessoal. Cuidado com a alternativa que diz para buzinar. Vocês vão considerar como armadilha. Outra coisa, acender faróis em relação aos pedestres, vocês também irão considerar como armadilha. E outra coisa, lembre-se que 90% das vezes que aparece a palavrinha apenas, vocês irão considerar a alternativa como armadilha, ok? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, agora a questão de número 3. Manter uma distância do veículo da frente é, letra A, uma condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir e acionar os freios bruscamente diante de situação de emergência. Letra B, conduta desnecessária para a segurança no trânsito. Letra C, condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir e acionar os freios diante de situação de emergência. E a letra D, conduta que contraria as normas de direção defensiva. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem, prestem bastante atenção. E vamos lá então, pessoal. Manter uma distância do veículo da frente é... A resposta certa é a letra C de casa, tá bom? Condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir e acionar os freios diante de situação de emergência. Então essa é a resposta correta da nossa questão. E o macetezinho que eu deixo aí para vocês, pessoal. Quando vocês forem ler as alternativas e veem duas alternativas bem parecidas e onde só muda algum detalhezinho bem pequenininho, vocês vão deduzir que a resposta correta vai estar entre uma delas duas. Observem que a letra A e a letra C estão bem parecidas, só que a A aparece a palavrinha bruscamente e a letra C não aparece a palavrinha bruscamente. Vocês já sabem também que 90% que aparece a palavra brusca ou bruscamente, vocês irão também considerar a alternativa como armadilha, ok? Vamos lá então, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, questão de número 4. Direção defensiva leva o condutor. Letra A, dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. Letra B, dirigir com atenção dispersiva. Letra C, dirigir com educação, segurança e eficiência. E letra D, dirigir com atenção fixa. Qual é a resposta correta? Analisem bem. E vamos lá então, pessoal. Direção defensiva leva o condutor a dirigir com educação, segurança e eficiência, beleza? Então quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns. Vamos seguindo aí. Questão de número 5. Não são técnicas adequadas para a realização de uma ultrapassagem segura. Letra A, realizar sinalização e redobrar a atenção. Letra B, manter distância de segurança antes de iniciar a manobra. Letra C,
planejar o espaço necessário para a manobra completa. E letra D, ultrapassar pelo acostamento quando o trânsito estiver muito lento. Qual é a resposta correta? Analisem bem. E vamos lá então, não são técnicas adequadas. Olha só o que a questão está falando. Não são técnicas adequadas para a realização de uma ultrapassagem segura. A resposta certa é a letra D de dado. Ultrapassar pelo acostamento quando o trânsito estiver muito lento, ok? Então quem escolheu a letra D de dado aí como correta, acertou a questão. Vamos seguindo aí. Questão de número 6. Enxergando o perigo com antecedência. Você estará, letra A, prevendo a falta de responsabilidade dos pedestres. Letra B, prevendo a falta de responsabilidade dos outros motoristas. Letra C, trafegando com margens de segurança. E letra D, todas as afirmativas estão corretas. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal. Enxergando o perigo com antecedência, você estará o quê? Prevendo a falta de responsabilidade dos pedestres, tá bom? Prevendo a falta de responsabilidade dos outros motoristas, ok? E trafegando com margens de segurança, beleza? Então, a resposta certa, pessoal, é a letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Lembre-se que 90% das vezes que aparece esse tipo de alternativa, vocês irão escolher ela aí como correta, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, questão de número 7. Em uma ultrapassagem, a primeira situação a ser analisada. Vamos lá, letra A declividade de via. Letra B, a distância de percepção. Letra C, a distância de parada. E letra D, o risco da manobra. Qual será a resposta correta da nossa questão? Será a letra A, B, C ou D? Analisem aí bem. E vamos lá, pessoal, em uma ultrapassagem, a primeira situação a ser analisada é o quê? O risco da manobra, ok? Então, a resposta certa é a letra D de dado. Vamos seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 8. Qual a atitude para evitar colisão com ciclistas? Vamos lá, letra A, solicitar que andem somente pelas ciclovias. Letra B, manter distância lateral regulamentar. Letra C, não ultrapassar de jeito algum. E letra D, buzinar sempre que chegar perto. Qual é a resposta correta, turma? Analisem bem. E vamos lá. Qual atitude para evitar colisão com ciclistas? Resposta certa é a letra B de bola. Você deve manter distância lateral regulamentar, beleza? Tomem bastante cuidado aí, pessoal, com a palavrinha somente e com a palavrinha sempre. Vocês já sabem que na maioria dos casos vocês irão considerar a alternativa como armadilha, ok? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Agora a questão de número 9. Quando o veículo é atingido lateralmente por outro, significa letra A, tombamento, letra B, abauroamento, letra C, capotamento e letra D, colisão de objeto fixo. Qual é a resposta correta? Analisem bem. E vamos lá, quando o veículo é atingido lateralmente por outro, significa o quê? Abauroamento, tá bom? Então, quem escolheu a letra B de bola aí como correta, acertou a questão. Questão de número 10. O que o condutor deve levar em consideração para não colidir lateralmente? Letra A, a largura da pista. Letra B, a velocidade da pista.
Letra C, aos pontos cegos. E letra D, a distância do veículo da frente. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. O que o condutor deve levar em consideração para não colidir lateralmente ao quê? Aos pontos cegos, beleza? Então quem escolheu a letra C de casa aí como correta, acertou a questão. Vamos seguindo aí. Vejamos agora a questão de número 11. O que o condutor deve fazer quando transitar com o veículo nas curvas? Letra A, acelerar antes de entrar na curva. Letra B, frear o veículo dentro da curva. Letra C, diminuir a marcha antes de chegar à curva. E letra D, ultrapassar outro veículo na curva. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem com bastante atenção, cuidado com as pegadinhas. Observem bem. Vamos lá, turma. O que o condutor deve fazer quando transitar com o veículo nas curvas é o quê? Diminuir a marcha antes de chegar à curva, beleza? Então a resposta certa aí, pessoal, é a letra C de casa. Todas as outras aí só estão aí como pegadinhas, beleza? Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 12, não fazer ultrapassagem quando? Letra A, em pista simples seccionada. Letra B, em pista com aclives curtos. Letra C, em pista com boa visibilidade. E letra D, em pista com chuva durante a noite. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. Não fazer ultrapassagem quando, nesse caso, pessoal, a resposta certa é a letra B de bola. Não fazer ultrapassagem quando em pista com aclives curtos, ok? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Lembre-se que aclive é quando a pista está subindo. Quando você pega uma pista subindo, aqueles morrinhos subindo, você não tem visibilidade dos veículos que vêm em sentido contrário. Então, nesse caso, não é recomendável fazer ultrapassagens nessas pistas, beleza? Quando se tem aclives curtos, tá bom? Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Vejamos agora a questão de número 13. O triângulo de segurança deve ser colocado atrás do veículo. Letra A, no centro da faixa ou acostamento. Letra B, na esquerda da faixa ou acostamento. Letra C, a 40 metros em curva e 10 metros em tangente. E a letra D, a uma distância adequada para a visibilidade dos demais condutores. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, turma. O triângulo de segurança deve ser colocado atrás do veículo. Resposta certa é a letra D de dado, a uma distância adequada para a visibilidade dos demais condutores. Beleza? Então essa é a resposta correta da nossa questão. Agora a questão de número 14. O cinto de segurança é projetado. Letra A, para proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas e colisões. Letra B, para ser usado por duas pessoas ao mesmo tempo. Letra C, para proteger o motorista em longos percursos. E letra D, para diminuir a velocidade do veículo nas colisões. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem, observem cada uma das alternativas. E vamos lá, o cinto de segurança é projetado para o quê? Para proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas e colisões, ok? Então a resposta certa aí, pessoal, é a letra A. Vamos seguindo.
Questão de número 15 agora diz o seguinte: qual a importância do uso dos cintos pelos passageiros e os ocupantes? Letra A é importante, pois é infração média. Letra B, evita que os passageiros sejam lançados para fora do veículo. Letra C, evita choques contra o volante e o painel do veículo. E letra D, as letras B e C estão corretas. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, pessoal, dando prosseguimento com a nossa questão. Qual a importância do uso dos cintos pelos passageiros e os ocupantes? Resposta certa é a letra D de dado. As letras B e C estão corretas, tá bom? São elas evitar que os passageiros sejam lançados para fora do veículo e evitar choques contra o volante e o painel do veículo, ok? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá agora a questão de número 16. Não são itens obrigatórios nos veículos automotores. Letra A, velocímetro. Letra B, lanterna de marcha ré na cor branca. Letra C, espelho na pala interna do condutor. E letra D, chave de roda. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá, pessoal. Não são itens obrigatórios nos veículos automotores. Resposta certa, se a sua escolha foi a letra C de casa, está exata. Espelho na pala interna do condutor, ok? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Agora a questão de número 17. Qual tipo de cinto oferece maior segurança, proteção ao indivíduo? Letra A, cinto pélvico ou subabdominal. Letra B, cinto de 3 pontas. Letra C, cinto torácico ou diagonal. E letra D, cinto de 2 pontos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então. Qual tipo de cinto oferece maior segurança, proteção ao indivíduo? É o cinto de 3 pontas, beleza? Então, resposta correta aí, turma, é a letra B de bola. Vamos seguindo aí. Agora, a questão de número 18 são condições necessárias para um condutor demonstrar que dirige com segurança, entre outros fatores. Letra A, conhecimento da legislação e agressividade ao volante. Letra B, audácia e habilidade com o veículo. Letra C, prudência e habilidade com o veículo. E letra D, conhecimento de mecânica veicular e ousadia. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Vamos lá então, são condições necessárias para um condutor demonstrar que dirige com segurança, entre outros fatores. A resposta certa é a letra C de casa, é a prudência e habilidade com o veículo, tá bom? Então essa é a resposta correta da nossa questão. Vamos seguindo. Vamos lá, questão de número 19. Em direção defensiva, o elemento básico decisão depende. Letra A, da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Letra B, somente do tempo de experiência do condutor. Letra C, somente das condições do veículo e da via. E letra D, da habilidade e da experiência do condutor. Qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá então, pessoal. Em direção defensiva, o elemento básico decisão depende da habilidade,
tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via, beleza? Então, a resposta certa, pessoal, é a letra A. Agora vejamos a nossa questão de número 20. 3 fatores são determinantes para a segurança viária. Um desses fatores é o fator humano, sendo que os outros 2 são: letra A, a via e a sinalização. Letra B, a cidade e o meio urbano. Letra C, o veículo e a via. E a letra D, o veículo e o passageiro. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. 3 fatores são determinantes para a segurança viária. Um desses fatores é o fator humano, sendo que os outros 2 são o quê? O veículo e a via, beleza? Então, a resposta certa, pessoal, é a letra C de casa, ok? Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final das nossas questões da prova teórica do Detran do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber de vocês aí, dessas 40 questões, quantas vocês conseguiram acertar, beleza? Não se esqueçam de deixarem o seu comentário, o seu like e de compartilhar o vídeo com seus amigos da sua autoescola, beleza? E para você que já está com a sua prova teórica marcada já para essa semana, que Deus te abençoe e que você possa vir a alcançar a tão esperada aprovação. Pessoal, façam a prova com bastante calma, com bastante atenção, sem pressa para ir embora, para querer ser o primeiro a sair da sala. Prestem bastante atenção, se necessário, releia a questão para vocês não virem errar nenhuma questão de bobeira por falta de atenção, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e volto com vocês logo mais com mais questões da prova teórica do Detran, ok? Forte abraço, turma, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.